Você, mulher aí que tem mais de 40 anos, tá se sentindo perdida, tá questionando a vida, fica se perguntando assim: qual será o meu propósito de vida? Será que eu nunca vou encontrar aquilo que é pra mim? Se você tá passando por isso, estamos juntas. Eu vim aqui te contar a minha experiência com o propósito de vida e ajudar você a encontrar o seu. Você já parou pra se perguntar se você está vivendo a sua vida com intenção ou no modo robô? Você acorda com aquela coisa assim de fazendo já ligada no modo automático e sem pensar no que de fato você está fazendo naquele momento, sem estar presente no momento? Eu vou te falar uma coisa: se você está vivendo desse jeito, vai ser muito difícil que você encontre seu propósito de vida, que você se conecte com o seu eu interior e saiba encontrar aquilo que de fato é pra você. O que eu tenho aprendido durante essa jornada da busca daquilo que é pra mim é que o propósito ele começa em pequenas escolhas, e ter estes momentos de reflexão e conexão comigo mesma, por exemplo, nessa caminhada na natureza, são essenciais. É muito necessário para mim ter contato com a natureza todos os dias, porque quando eu estou na natureza eu sinto que eu estou totalmente no momento presente, e nesse momento eu consigo me conectar com Deus, com o universo, com a minha intuição, e assim saber quais são as minhas intenções para a vida, para que eu possa de fato chegar a algum lugar. Demorei muito tempo para perceber que tudo isso que eu faço no automático, entre aspas, né, que é intencional todos os dias e que é simples para mim, pode ser importante para muitas mulheres. E aprendi que quando você compartilha a sua jornada, outras mulheres também encontram forças para buscar o que as faz felizes. Bom dia, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo sobre propósito de vida, sobre você se encontrar. É pra você, mulher, que tá se sentindo perdida, que passou dos 40 e ainda não se sente completa dentro de você. Sabe aquela sensação de vazio que às vezes a gente sente dentro da gente? Que a gente fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa vida? Quem sou eu? Por que estou existindo? Não é possível que eu não tenha algo pra oferecer ao mundo. Mas acredite, você tem. Todas nós temos. E eu passei por isso por muito tempo. Eu ainda tenho os meus dias de questionamentos com a vida, né? Em relação à vida. Mas dentro de mim, eu sinto que eu já encontrei o meu propósito. Então eu vou compartilhar a minha experiência com vocês, tá? Ao longo do meu dia, junto com a minha rotina. E enquanto eu compartilho a minha rotina com vocês, nós vamos batendo muitos papos bons sobre isso. Então fica aqui até o final. Não saia desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar a sua vida. Bom, quero aproveitar aqui, antes de eu fazer minha primeira refeição, pra gente ter uma conversinha, bater um papo sobre essa questão do propósito, né? Que uma das coisas que eu acho mais importante, que é a base para você encontrar o seu propósito de vida, é você viver intencionalmente, viver a vida com intenção, e não apenas viver a vida por viver, porque a maioria de nós, não só nós mulheres, tá? A maioria das pessoas no mundo estão vivendo no modo automático. Você acorda, primeira coisa, como é que você vai dormir um dia antes? Você vai dormir assim, tipo, eu vou dormir. E você nem pensa no dia seguinte, no que você vai fazer, você não planeja o seu dia. Gente, isso é muito mais do que... Isso tem muito mais a ver com encontrar o propósito, se conectar com você, do que ser produtiva. A questão aqui que eu tô colocando em pauta não é a produtividade, planejar o dia para ser mais produtiva, para produzir mais, para fazer mais, não. É muito pelo contrário, é você saber viver a sua vida com intenção. Se você não sentar um dia antes e colocar uma intenção pro seu dia seguinte, você vai continuar vivendo nesse modo robô e automático. Você vai estar sempre fazendo as coisas com pressa. E principalmente nós mulheres temos, a gente chama aqui de Rushing Woman Syndrome, que seria a síndrome da mulher apressada. Quantas mulheres são assim? Eu sofro um pouco sim dessa síndrome, não vou mentir pra vocês, não vou ser hipócrita aqui. Eu não quero passar pra vocês uma perfeição que não existe, porque eu não sou perfeita, estou longe de ser. Mas todos os dias eu tento melhorar. E uma coisa que eu tenho tentado muito é viver a vida de forma intencional. Por isso que quando eu acordo, vocês podem perceber no meu vídeo, eu gosto muito de levantar e ali abrir a janela, olhar lá fora, ver as árvores balançando com o ventinho, sabe? Ouvir os pássaros cantando a hora que eu acordo, sentir a vida acontecendo e não apenas viver sendo afetada pelos fatores externos. Fazendo isso vir de dentro para fora, tem que vir de dentro de mim. Não, eu tenho essa noção, essa consciência de que eu quero sentir
a vida acontecendo e não apenas assistir a vida acontecendo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal vocês terem, que eu já falei muitas vezes aqui, é um diário. A gente chama aqui de journaling, é um journal, né? E você praticar o journaling, que seria o quê? Você tem como uma espécie de diário. Lembra quando você era adolescente que tinha o diário e escrevia dos seus namoradinhos? Então, você vivia muito mais intencionalmente do que hoje. Então, vamos treinar para viver de forma intencional? Pega o seu diário, escreva ali a sua intenção para o dia seguinte. Se você não faz isso, não é sempre que eu faço. Algumas vezes sim, às vezes não. Quando não, eu gosto às vezes de manhã, no dia seguinte, eu sentar e colocar uma intenção pro meu dia. Hoje o dia vai ser bom, hoje eu vou viver de forma intencional, hoje eu vou comer de forma intencional, hoje eu vou me movimentar de forma intencional, eu vou sair para dar uma caminhada para observar a natureza, eu vou dar um abraço no meu filho, eu vou dar um abraço no meu marido. São pequenas coisas que fazem a diferença. Renata, mas o que isso tem a ver com o propósito de vida? Quando você vive a vida dessa forma, de forma intencional e devagar, você tem tempo para você se conectar com você. E você só vai encontrar o seu propósito de vida quando você estiver em conexão e sintonia com o seu eu interior. Senão você nunca vai encontrar o seu propósito de vida. Você vai estar sempre só vivendo para fazer para os outros, esquecendo daquilo que você realmente quer. Você já se perguntou o que eu quero para mim mesma? Se você não se perguntar isso e você não estar ali com a cabeça calma e vivendo de forma devagar, você não vai conseguir chegar a essa conclusão do que você quer para sua vida, entendeu? Então esse é só o começo desse vídeo, tá? Eu vou aqui agora escrever aqui no meu planner um pouquinho para me colocar. Eu já tenho uma intenção na minha mente para o meu dia, já comecei o meu dia de forma intencional, mas eu vou escrever um pouquinho, vou preparar minha primeira refeição, que também eu faço de forma intencional, e a gente continua a conversar. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Pode parecer algo muito bobo, né? Mas sabia que se você, por exemplo, tem o dom de preparar ali um café da manhã com carinho, bonito, isso pode inspirar outras mulheres e outras pessoas a viverem uma vida saudável? Esse é o seu normal, é o que você faz todos os dias, mas para muitas pessoas isso é novidade. Então, às vezes o seu propósito de vida, ele está escondido ali nos pequenos momentos do dia a dia, nos afazeres diários, no ordinário da vida. E você está aí esperando por uma grande coisa, achando que o seu propósito pode ser algo de outro mundo. Sim, pode ser que seja, mas já parou para pensar que não? Que o seu propósito de vida pode estar bem ali, bem na frente do seu nariz e talvez você não esteja vendo? Mas não é que você não está vendo, é porque você não está conectada com você. Você está no automático, você está vivendo ali na ansiedade, deixando os eventos de fora influenciarem você. Eu toda vez que preparo minha refeição, eu tento preparar com o maior carinho possível, o mais conectada comigo possível. E eu lembro até uma época que quando eu compartilhava no Instagram todos os dias, isso há uns anos atrás, né, que era uma das poucas coisas que eu compartilhava, meu café da manhã sempre bonito. As pessoas, quando eu não postava, elas sentiam falta. Eu senti falta do seu café. Senti falta do seu café da manhã. É uma coisa bobinha, mas que pode inspirar outras pessoas. Nem sempre o seu propósito de vida quer dizer que isso vai ser o seu trabalho, que você vai ganhar dinheiro com ele. Será melhor ainda se for, mas se não for, tudo bem. Desde que aquilo que você faz encha o seu coração de alegria, de gratidão e traga algo de bom para influenciar as outras pessoas pro bem, pode ter certeza que isso sim pode ser o seu propósito. Bom, vocês viram aí eu preparando minha refeição. E uma coisa que eu já falo aqui no canal há muito tempo, né? Que eu gosto de preparar minha refeição com calma, com amor, com intenção. Mas, Renato, por que preparar a refeição com intenção? Percebam as pessoas que comem todos os dias McDonald's, comem todos os dias pizza, hot dog. Essas pessoas, elas não estão comendo com intenção. Elas estão comendo por comer, para alimentar, se alimentar, encher a barriga, entendeu? Eu fico às vezes observando as pessoas quando eu vou nos lugares, não no sentido de julgamento, tá, gente? Porque eu tenho justamente tanto conhecimento que eu tenho, porque eu analiso muito as coisas, analiso as pessoas, analiso situações, e eu vejo que as pessoas estão vivendo realmente no modo automático. E essa questão do comer tranqueiras todos os dias, eu sou uma pessoa que de vez em quando eu como tranqueira, gente, mas todo dia não. Nem gosto, me faz muito mal e não consigo. Quando você se alimenta com intenção, você vai se alimentar para nutrir o seu corpo.
Você vai comer uma coisa que é gostosa pra você, que é prazeroso, porque comida sim também é prazer, porém com a intenção também de nutrir o seu corpo. Olha aqui. Ah, Renata, por que ovo? Por que eu como ovos todos os dias no meu café da manhã? Porque os ovos têm proteínas, esse bacon de peru, ele também é fonte de proteína, o queijo cottage também é fonte de proteína, ainda tenho aqui o whey protein de cappuccino, de caramel latte, fonte de proteína que vão me fazer mais forte, vão me ajudar a construir massa muscular, manter minha massa muscular, me dar energia pro dia também e regular o açúcar no sangue. Carboidrato da bolacha de arroz, da maçã, para me dar energia. Por que eu cozinhei a maçã? Porque é gostoso e porque ela libera pectina, que é uma fibra que vai fazer bem para minha digestão e para o meu intestino. Então, eu estou comendo, estou me alimentando de forma intencional. Renata, o que tem a ver comer intencional com propósito de vida? Quando você não está cuidando do seu corpo, automaticamente a sua alimentação, você não vai estar tomando conta da sua mente. Quando você come errado o tempo todo, por exemplo, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, excesso de ultraprocessados, o seu cérebro não funciona direito. Eu falo isso por experiência própria, gente. Anteontem, eu e o meu marido, a gente trabalha como influencer, vocês sabem, né? A gente come fora da dieta, eu tive que comer por causa dos vídeos e acabei comendo um pouquinho a mais, só na primeira refeição, só que não me fez bem. Ontem eu passei um dia péssimo. Ontem eu não conseguia pensar direito, meu cérebro não estava funcionando direito, eu não consegui produzir quase nada ontem. Então assim, como é que você vai se conectar com você para descobrir qual é o seu propósito de vida, sua missão de vida? Como é que você vai viver a sua vida de forma intencional, percebendo a vida acontecendo se você não está conseguindo pensar direito? E a base disso, gente, também é a alimentação. Então não pense que isso é besteira. Não pense que eu tô falando baboseira, porque eu sinto isso na pele, tá? Pelo fato de eu ter esse trabalho, de trabalhar com comida, às vezes acabo comendo porque eu tô com vontade, acabei ali comendo com os olhos, né? Não comi em excesso, mas comi um pouco a mais do que eu deveria ter comido, experimentando muita coisa ali. Então, pensa nisso. Começa a pôr isso, a implementar isso na sua vida e depois vem me contar aqui. Color, I dive into you when summer's fading. There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Enquanto eu tô aqui passando a prancha no meu cabelo, né? Aquela hora eu tava parecendo uma doida porque tava com o cabelo molhado e deixei preso com o levinho, enfim. Eu tô aqui passando a pranchinha, eu vou conversando com vocês, tá? Sobre essa questão do propósito de vida. Às vezes tem aquelas mulheres que estão sempre se cuidando. Pode ver, aquelas mulheres que vivem impecáveis. Elas estão sempre maquiadas, estão sempre com o cabelo arrumado, com as unhas feitas. E às vezes você vai julgar assim aquela pessoa. Ai, nossa, aquela mulher não faz nada, ela só se cuida. Ela só cuida da pele, só cuida do cabelo, só cuida das unhas. Mas e se o propósito de vida dessa mulher for justamente inspirar outras mulheres a se cuidarem? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque, gente, cada um tem o seu papel nessa vida. Cada um tem o seu propósito, sua missão de vida. Às vezes é uma coisa pequena e você não sabe que esse é o seu propósito de vida. Por exemplo, qual é o seu talento? De repente você é aquela pessoa que organiza bem a casa, você organiza bem as gavetas, você deixa tudo... Não é o meu caso, definitivamente não é o meu caso. Tudo no seu devido lugar. E você acha que isso é uma besteira. Isso é uma coisa normal, qualquer pessoa faz isso, não pode ser um talento. Não, gente, eu não tenho esse talento. Mas se você tem, de repente, essa é a sua missão de vida. Esse é o seu propósito de vida. De repente, esse pode ser o seu trabalho. Você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro indo na casa das pessoas, sendo uma personal organizer. Como é que fala aí? Tem algum nome? Uma pessoa que vai lá na casa da pessoa, organiza as coisas delas e é paga pra isso. Ou uma pessoa que ensina na internet como organizar as coisas, como organizar a casa, como organizar as gavetas, como colocar as coisas no seu devido lugar. Esse pode ser o seu papel. Se você é aquela mulher, aí é você que tem que sentir dentro do seu coração. Não é porque você tá, por exemplo, tem mulheres que estão naquela situação de estar vivendo aquela vida em casa, cuidando apenas dos filhos e ela não tá feliz. Apenas fazendo isso. Veja só, se você é mãe, né? Existem muitos casos do porquê se tornou mãe. Muitas mulheres foram mães porque não quiseram acidentalmente e outras porque escolheram. Agora vamos falar assim, se você escolheu ser mãe, nesse caso apenas, tá? E você tá em casa cuidando dos seus filhos, mas você não tá feliz fazendo isso, aí você tem que, né, rever que alguma coisa pode estar faltando dentro de você.
Que às vezes a sua missão não é apenas também cuidar dos seus filhos, mas não é apenas isso. Precisa de algo a mais que vai te preencher dentro de você. Mas se você é aquela mulher que tá em casa, apenas cuidando dos filhos, cuidando da casa, e estão te julgando, de repente a sua família, seus pais, seus irmãos, ou os amigos, estão falando, ai, você só faz isso, só fica em casa cuidando dos filhos. Mas se você tá feliz fazendo isso, e o seu marido está provendo para você e ele tá ok com isso também, essa pode ser a sua missão de vida. Gente, cada um vem para uma coisa nessa terra. Tem mulheres que vieram para isso. Vieram para apenas cuidar dos filhos, sabe? Nutrir os filhos. Eu falo nutrir assim, de não nutrir de nutrição de comida. De ser a base da família. De ser a base ali para sustentar o marido emocionalmente, né? Dando aquele apoio que o homem precisa. Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Gente, tem mulheres que vieram apenas com esse propósito no mundo e tá tudo bem. Se você tá preenchida com isso, não dê ouvidos às pessoas de fora. Ah, mas eu não ganho dinheiro com isso. Aí você tem que arrumar alguma coisa. De repente você tá em casa e você é boa nisso. Vai na internet, começa a mostrar você fazendo isso, para você inspirar outras mulheres também que têm esse mesmo propósito. Ou você pode escrever um livro sobre isso. Por que não? Ou você gosta de cozinhar, você fica em casa, você pode começar a cozinhar para fora, você vai começar a ganhar dinheiro com isso, porque esse é o seu hobby, essa é a sua paixão. Nem sempre o seu propósito de vida tem que ser aquilo que vai te dar dinheiro, mas se for, vai ser melhor ainda, tá? Então é isso, repense isso. E antes de você julgar uma mulher que só fica em casa cuidando dos filhos e limpando a casa, antes de você julgar aquela mulher que tá sempre investindo o tempo dela em cuidar da beleza dela, do corpo, da pele, do cabelo, das unhas, não julgue, porque esse pode ser o propósito de vida dela. Às vezes você tá julgando, mas no fundo você tá assim, ah, mas eu queria ser que nem ela, queria ter esse tempo para cuidar de mim desse jeito. De repente ela é uma inspiração para você, porque esse pode ser o propósito de vida dela. E eu passei por isso por muito tempo, essa questão do corpo, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Agora prestem bem atenção na minha história que eu vou compartilhar aqui com vocês. Já que eu falei muitas vezes aqui no canal, eu comecei a treinar com 17 anos de idade. E eu treinei a minha vida inteira, E chegou um momento que eu me senti vazia. Não que não tenha valido a pena, sem dúvidas treinar a vida inteira me fez muito bem, valeu a pena porque hoje eu colho os frutos, né, estando com 42 anos. Eu vejo que me ajudou muito a envelhecer bem. Enfim, para qualquer pessoa no mundo, exercício físico é necessário. Mas o que eu quero dizer é que eu passei a minha vida inteira praticamente treinando por validação, pra ouvir o que as pessoas iam dizer, ou preocupada com o que as pessoas iam dizer ou achar, ou então às vezes aquela energia de competição com outras mulheres, sabe? Então, se você é essa mulher que tá nessa energia, eu te entendo, não estou te julgando, já fui assim, mas sai dessa, que enquanto você viver a sua vida na energia da competição e preocupada com a opinião das outras pessoas, você nunca vai se encontrar na vida e nunca vai ser feliz. Eu só me senti completa quando eu comecei a compartilhar essa minha jornada de vida fitness com outras mulheres, porque eu cheguei à conclusão de que ter feito tudo aquilo a minha vida inteira, se aquilo não trouxesse algo de bom para beneficiar outras pessoas, de nada teria feito sentido para mim. Então foi quando eu virei a chave e foi aí que eu encontrei o meu propósito, quando eu cheguei à conclusão, não, o meu propósito de vida é inspirar outras mulheres, é mostrar para outras mulheres que elas podem envelhecer bem, mostrar para outras mulheres que mesmo após a menopausa, depois dos 40, a vida continua e pode ser ainda melhor. Então fica aí a inspiração talvez para vocês da minha história. Tá? Eu nunca me senti tão completa como hoje. Eu já tive os melhores shapes do mundo, os melhores shapes do mundo pra mim, né? Cheguei muitas vezes no shape que eu queria, mas nem sempre você chegar naquela linha final é o que vai te trazer a felicidade que você procura. Esse não é o seu propósito de vida. Eu cheguei muitas vezes naquele shape e eu falei, e agora? Nada mudou.
O que tão de bom tem nisso? Só olhar no espelho e me sentir bem? Só pra colocar um biquíni e desfilar bem na praia? Desculpa, gente. A Renata de hoje sabe que isso não é tudo. Eu sei que cada um tem o seu processo, cada um tem seu objetivo de vida, e se o seu é o seu corpo, tá tudo bem, não estou te julgando. Eu estou compartilhando a minha experiência. Quando você descobrir que a felicidade está dentro de você, ela tem que ser de dentro pra fora e não de fora pra dentro, é aí que você vai virar a chave. É aí que você vai chegar à conclusão de... Você pode chegar à conclusão de quem você é. É aí que você vai começar a viver a sua vida com intenção. É aí que você vai começar a encontrar o seu caminho, o caminho daquilo que é pra você, do seu propósito de vida. Bom, eu fiz o meu treino aí, vocês acompanharam, né? Nossa, agora são 4 horas da tarde. Tô falando pra vocês o horário porque é um vlog com um tema motivador aí pra ajudar você, mulher que está perdida nessa vida, entendeu? Que eu falei que ia compartilhar com vocês também, dentro desse contexto, né? A minha rotina. E vocês viram aí que eu conversei com vocês durante o treino, né? Sobre essa questão da vida fitness, que por muito tempo eu me perdi nesse meio, né? Porque eu fiquei perdida na minha identidade. Fiquei muito tempo achando que aquilo era minha identidade, também, lógico, pelo fato, como eu falei, do meu marido, né, que sempre foi de fitness, esse mundo fitness, e hoje eu vejo essa questão do cuidar do corpo, né, do fitness, como algo pra mim apenas cuidar de mim e me conectar comigo mesma, sabe? Porque depois de um treino desse eu saio relaxada, eu saio com mais clareza mental, consigo pensar melhor nas coisas, naquilo que eu quero. Então eu quero que você, mulher, um exemplo, tá? Que foi o que eu passei minha vida inteira. Passei a minha vida inteira focada no meu corpo físico e esqueci por muitos anos de valorizar, cuidar da minha mente. Então eu quero que você, mulher, que tá... Se de repente você é essa mulher que passou a vida inteira tentando emagrecer, tentando chegar num corpo XYZ, para com isso. Sai dessa que você não vai... Dessa forma você não vai se conectar com você e encontrar o seu propósito. Eu não tô falando, gente, de casos específicos. De repente não tem mulheres que são bodybuilders, mulheres que participam de um campeonato fitness, mulheres que têm seus perfis, por exemplo, no Instagram, onde vivem ali para motivar mulheres. É algo diferente. De repente esse é o propósito dessas mulheres. Porém eu também acredito que tenha muita gente nesse meio que tenha se perdido, né, que de repente ficou presa ali numa ideia de que aquilo era o propósito de vida dela, quando na verdade talvez não fosse. Não só ela, como homens também, mas no caso aqui o foco são mulheres, né. E hoje, gente, mais do que nunca eu cheguei a essa conclusão. Eu passei muito tempo da minha vida, eu lembro, gente, que depois de um acontecimento que teve na minha vida, né, que abalou a minha autoestima e abalou o meu casamento, eu fiquei muitos anos presa numa condição de competição com outras pessoas. E aquilo me adoeceu, gente. Eu me perdi de mim mesma. Só que, graças a Deus, eu acordei sozinha. Eu mesma tive opa, o que eu tô fazendo? Competindo com uma pessoa que não significa nada pra mim. Pessoas que não fazem parte da minha vida, do meu dia a dia, não são importantes pra mim. E eu também não sou importante pra elas. Então, assim, gente, foi um processo doloroso. Mas eu consegui sair disso. Com a graça de Deus, eu consegui sair disso. Então, se você é essa mulher que tá presa nessa vibe da competição com alguém, tá fazendo algo pra agradar os outros, pra ter validação do outro, sai dessa. Porque isso pode estar te adoecendo e você pode estar aí atrasando viver o seu propósito de vida. Então, eu tive que me curar. Você, mulher, também tem que se curar, senão você não vai encontrar seu propósito, você vai passar aí ainda nesse ciclo de ficar questionando a vida, o que eu vou fazer, o que eu tô fazendo, quem sou eu, sabe? Tem uma frase, tem uma médica que eu sigo aqui, ela é uma médica, só que ela é tão maravilhosa que eu gosto dela justamente
por isso, ela tem muita empatia pelas mulheres, e ela fala muito de menopausa, jejum intermitente, e ela fala também, é uma médica americana, ela fala muito da parte mental, da parte de conexão consigo mesma, e ela fala assim, quando uma mulher se cura, o mundo inteiro se cura. Gente, eu acho isso lindo e perfeito. Por que quando uma mulher se cura, o mundo se cura? Porque mulher é mãe, não é? A mulher é a mãe. A mãe é aquela que cuida. A mãe é a base da vida. A mãe é quem dá a vida. Por que a natureza se chama mãe natureza? Porque mãe é a base, logo a mulher é a base. Então, se uma mulher se cura, ela vai criar um filho com amor, um filho que não vai adoecer dentro dele. E assim vai passando para as outras gerações, e assim o mundo fica melhor. Eu acho isso lindo, gente, eu acho isso muito bonito. Então, pensa nisso, você precisa se curar disso. Agora, falar para vocês assim, como eu cheguei nessa conclusão do meu propósito de estar aqui com vocês, fazendo esses vídeos, motivando vocês, levando conhecimento para vocês, ensinando vocês a se amarem e se cuidarem. Eu fui fitness minha vida inteira. Comecei com 17 anos, eu falei para vocês, né? Só que, como eu falei, fiquei muitos anos levando isso de uma forma errada. Uma forma de competição, uma forma de validação. Lógico que a base de tudo isso foi sempre a minha falta de autoestima, porque eu fui uma criança mais cheinha, sofri bullying na família, principalmente na família, tia, sabe, primos, gorda, baleia, blá blá blá. Então foi sempre essa coisa de insatisfação com o meu corpo. Porém, uma coisa que eu fui percebendo depois, ao longo dos anos ficando mais velha, até com essas pessoas difíceis que apareceram no meu caminho, que tentaram abalar meu casamento, que abalaram a minha autoestima, eu cheguei à conclusão de que eu sempre motivei as mulheres. Por mais que naquele momento fosse uma inveja, de alguma forma eu motivei. Não acho que motivar na inveja seja uma boa energia, não. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que uma dessas pessoas difíceis que apareceram na minha vida falavam assim, eu queria ter o corpo, mas eu queria ter o corpo dela, mas o que ela faz pra ter esse corpo? Eu queria ter, aí chegou no ponto que a pessoa queria ter a minha vida, a pessoa queria ter o meu casamento, queria ter o meu marido, queria viver a minha vida, né? E a pessoa, e tem pessoas assim que passaram no meu caminho, que até passaram aí pra esse estilo de vida saudável, se tornaram fitness, e eu tive participação nisso. Olha só, gente, aonde chegou o meu pensamento. Eu me dei conta disso. Então eu cheguei à conclusão, poxa, se eu estou motivando até as inimigas, vamos dizer assim, não é porque não tem inimigos, gente. Isso é uma modo de dizer para vocês entenderem, uma forma mais cômica, né? Uma coisa mais engraçada, mais leve. Imagina as outras mulheres. Quantas mulheres no mundo eu posso motivar com aquilo que eu sei, com aquilo que eu faço todos os dias, que pra mim pode ser pouco, pode ser simples e normal, mas pra muitas não. Eu tô acostumada com a minha rotina. Mas você que não tem essa rotina, o que eu faço pra você é novidade. Quando a gente fala, nossa, Renata, você é tão disciplinada, nossa, você é tão consistente, pra mim é o meu normal, o meu automático, mas pra você não. Então aí eu cheguei à conclusão de que esse era o meu propósito de vida. E aí eu tive aquele chamado dentro de mim pra fazer o canal no YouTube, né? E compartilhar isso com vocês. E aqui eu estou, até agora. E isso me motiva. Então o seu propósito, quando você vai saber que você encontrou, você vai sentir o seu coração pulando, você vai sentir aquela, sabe, borboletas no estômago quando você está apaixonada? É isso que você sente. Que é igual quando eu sinto quando eu vou viajar. Eu sinto que viajar também é meu propósito de vida. É uma coisa que faz parte, tá dentro aí do meu propósito de vida. Viajar, conhecer lugares novos, conhecer culturas novas, experimentar comidas diferentes, sabe, ver coisas diferentes, é algo que também me traz essa alegria. Então você tem que saber ter essa conexão com você mesma para que você chegue nessa conclusão. Então, com todos esses passos, como eu falei para vocês, o acordar com intenção, acordar já querendo viver o seu dia com intenção, preparar seu cafezinho de manhã com intenção, preparar o seu café da manhã, você comer com intenção, você abraçar o seu filho, o seu marido com intenção, você limpar a sua casa, arrumar a sua casa com intenção. Cada coisa que você fizer, você tem que estar conectada com o momento, porque qualquer uma dessas coisinhas pequenas pode estar ali, escondido, o seu propósito de vida. E é isso, tá? Por enquanto é isso agora. Eu quero deixar uma mensagem aqui pra vocês que eu até anotei aqui. Quando você compartilha a sua jornada, outras mulheres também encontram forças para buscarem o que as faz felizes.
meninas, vocês viram aí que eu limpei a casa, dei uma geralzona na casa e fica aquela reflexão, né, pra você, mulher que vive pra isso, pra cuidar da casa, pra cuidar dos filhos. Se isso te preenche, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer agora o que é o meu skincare, que é um momento extremamente importante pra mim. É um momento de conexão. Esses momentos de reflexão e conexão comigo mesma, eles são essenciais pra mim poder estar ali completamente conectada com a minha intuição, conectada com o meu eu interior e eu poder entender aquilo que eu quero, aquilo que me faz feliz. Eu vou falar uma coisa muito séria pra você. Se você é uma pessoa que você não sabe o que te faz feliz, que você não sabe o que você gosta, gente, isso é muito sério, você tá totalmente desconectada com você. Eu tô falando isso porque tem muita gente que é assim, isso é mais comum do que você imagina. Eu já perguntei pra pessoas, já vi situações em que perguntaram, mas o que você quer? O que você gosta de fazer? E a pessoa, ela tá tão automático, tão vivendo ali a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu, tão desconectada com ela mesma que ela não sabe nem o que ela gosta, que faz bem pra ela. Gente, não é possível. Isso não tá certo, isso tá totalmente errado, sabe? Senão você tá vivendo a vida ali como um zumbi. Você tá aí perambulando pela vida e não sabe pra onde... Se você não tem um objetivo, uma meta clara, você não sabe pra onde você tá indo. Que caminho você pega, então? Não tem como saber qual é o seu propósito, gente. Não tem como, sabe? Então, assim, ó... Para um pouquinho, no silêncio que tá aqui em minha casa hoje, que eu estou sozinho o dia inteiro, hoje e ontem também, que os meninos estão trabalhando. E pega esses momentos que você tem sozinha pra fazer sua skincare, arrumar seu cabelo, fazer uma maquiagem, fazer as unhas, limpar a casa. E fica ali com você. Evita. Tem uma coisa, gente, que eu tinha um hábito muito ruim. De ficar tendo conversas internas na minha cabeça ruins. Conversas negativas, sabe? Eu tive isso por muito tempo e eu tive que me policiar muito pra sair disso. Isso faz muito mal, faz muito mal. Se você faz isso, você tá sempre viajando na maionese e com com esses diálogos internos com você, principalmente negativos. Se for positivo, ok. Tá? Se for algo que você de repente tá ensaiando pra você manifestar na sua vida um dia, tá bom. Caso contrário, sai dessa, tá? Se você tem problema em relaxar, ficar quietinha, faz uma meditação, faz uma oração, se conecta com Deus, faz seu devocional. E na hora que você fizer, pede ali, Deus, coloca no meu coração aquele que é o meu propósito. Aquele propósito que o Senhor tem pra mim aqui na terra. Tá, gente? É isso. Eu vou agora preparar ali minha última refeição, com carinho, com presença, com intenção, e já mostro pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, prontinho, ó. Aqui tem frutas vermelhas lá embaixo, que eu coloquei no micro-ondas pra descongelar. Tem canela, um pouquinho de calda de caramelo zero açúcar e iogurte com whey, tá? E pasta de amendoim em pó. Eu vou só salpicar em cima essa granola aqui de proteína da Prozis, ó, que é maravilhosa. Tem link da Prozis na descrição do vídeo pra vocês, com 10% de desconto, tá bom? E é assim que eu vou encerrar a minha noite, o meu dia, né? Meu dia de alimentação vai ser isso. Bom, meninas, eu comi, estava aqui assistindo a minha série favorita, Heartland. Se vocês nunca assistiram, assistam no Netflix, tem 16 temporadas. Eu tô apaixonada, é uma coisa assim que me faz ficar super calma, sabe, tranquila no momento, maravilhoso. Então, pra encerrar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês assim, queria que vocês soubessem que encontrar o nosso propósito não é um momento mágico, mas sim um processo. É um processo onde o seu foco deve ser contribuir para o próximo, tá? O seu propósito tem que ter como finalidade contribuir para o próximo, aprender algo novo e se conectar com você mesma. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que eu até anotei aqui para não esquecer, tá? Eu queria que você soubesse que o nosso propósito, ele não é algo fixo. Ele evolui junto com a gente. Então, escolha viver um dia de cada vez com intenção e alegria. Bom, se esse vídeo te inspirou de alguma forma, compartilha com mais mulheres para ajudarem elas também a encontrarem o seu propósito, tá bom? Se vocês realmente gostaram desse vídeo e do assunto, me deixa o seu like se você ainda não deixou, me deixa o seu comentário, eu quero saber o que você achou, a sua opinião real sobre esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? E é isso. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.